seja muito bem-vinda aqui em mais um podcast do Manecas. A gente sempre bem acompanhada aqui com a minha irmã Carla, que é maneca também. E você aí de casa que está assistindo, quem sabe no carro, no celular, com a família, você é muito bem-vinda aqui conosco. Hoje nós temos um tema maravilhoso, nós vamos falar sobre cooperativismo. Você já sabe o que é isso? Já ouviu falar? De repente você pode fazer parte de uma cooperativa e não sabe. E a gente está com uma convidada especial aqui, a Cláudia Sampaio, que ela é diretora superintendente da OCB aqui do Amazonas. Mas ela tem um currículo bonito. Vou ler aqui, porque ela mandou pra gente um resumo, tá? A Cláudia Sampaio Inácio é contadora com pós-graduação, MBA em Gestão de Cooperativas pela Faculdade Integrada de Taquara, Rio Grande do Sul, né? Pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade aqui do Estado do Amazonas, a UEA. Está cursando pós-graduação em Gestão de Negócios na Amazônia, na Universidade aqui também da UEA. Ela é superintendente, como eu falei, diretora superintendente da OCB aqui no Amazonas. Ela vai explicar um pouquinho direitinho. Conselheira administrativa suplente do Sebrae do Amazonas e conselheira fiscal da Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas da Região Norte. Então, seja muito bem-vinda aqui em nosso meio, que você se sinta à vontade, né, Carla? Sinta muito à vontade. Eu tô, assim, na expectativa para conhecer mais sobre cooperativismo. Exatamente. Cláudia, começa falando um pouquinho, assim, como foi que você entrou nesse meio? Você já foi empreendedora em outros momentos? Conta um pouquinho, assim, da tua história. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar de tão importante projeto, que é esse podcast do Manecas, né? Agradecer a Edicleia pela indicação, por conhecer aqui vocês e dizer que é fantástica a ideia de vocês de trazer a oportunidade de que as mulheres entendam que todas nós passamos por erros e acertamos. Então, a possibilidade de passar isso para outras mulheres é maravilhosa. Parabéns. E para falar sobre como que eu cheguei nesse cenário de empreendedorismo coletivo, eu preciso voltar um pouquinho na minha história. Eu preciso dizer que eu acho que tenho certeza que eu herdei a visão empreendedora do meu pai. O meu pai, ele foi empresário por muito tempo, cada vez que ele montava um mercadinho, isso se transformava rapidamente, porém por questões de saúde acabou não dando certo e hoje ele já é idoso, está aposentado, mas essa minha visão empreendedora eu tenho certeza que eu herdei dele. Mas a visão mais organizada de processo já foi da minha mãe. Então, eu penso que eu tenho uma junção dos dois. E só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu nunca pensei na vida em ser superintendente, em ser contadora, em ter um cargo. Eu vou falar para vocês, o meu sonho era algo muito simples. Eu queria ter uma família. Eu queria ter filhos, eu queria ficar velhinha e criar meus filhos. E eu acho muito interessante como tudo foi acontecendo na minha vida. Eu casei muito nova, casei com 20 anos, fiquei casada por 15 anos, tenho 3 filhos. Nossa. João Vitor de 18, João Gabriel de 9 e a Maria Eduarda de 7. Infelizmente, me divorciei e aí naquele momento eu achei que o meu sonho de vida tinha desmoronado. Mas Deus, ele me mostrou que ele tinha propósitos para minha vida, né? Que legal. E quando eu percebi, eu estava superintendente. Eu venho de uma família de classe baixa, ouviu, meninas? Eu estudei em escola pública. Olha. Então eu jamais imaginei que um dia eu assumiria um cargo de diretoria. Nunca passou, tem um versículo na Bíblia que fala, nem o que olhos viram, o que ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado. Então, é exatamente o que aconteceu em minha vida. Eu realmente nunca imaginei que eu pudesse ser diretora. Chefona, né? Hoje, gente. Então, assim, e eu sou a primeira mulher superintendente. Então, Deus já deixa o meu nome na história, mesmo eu não tendo tido essa ambição. Antes de entrar na OCB, voltando um pouquinho, eu também fui empresária, tá? Eu tive uma loja que acabou não dando certo por conta de assaltos. A gente começou com um capital muito pequeno e acabou não resistindo a 3 assaltos grandes que a gente teve.
Nossa. Inclusive, na verdade, não foi nem assalto, foi arrombamento. A gente chegou, a loja estava aberta e eles tinham deixado só a vitrine. Nossa. Então, assim, eu fali, literalmente. Gente, olha que experiência, gente. Que história. E aí foi quando eu comecei a cursar contabilidade. E aí, na faculdade, eu fui fazer estágio no Sebrae Amazonas. E lá eu conheci o cooperativismo. Olha. Então, como estagiária do Sebrae, acabou o meu estágio. O auditor interno do Sebrae me contratou para ser contadora da COP-Sebran, da Cooperativa dos Funcionários do Sebrae. Uhum. E aí foi ali que eu conheci o cooperativismo e me encantei, me apaixonei, porque o cooperativismo ele vai de encontro a tudo que eu acredito como valores para a vida, né? Então, através do meu trabalho, eu consigo desenvolver pessoas e comunidades. Então, foi nesse momento que o empreendedorismo coletivo, assim, me ganhou, me conquistou, e aí eu não saí mais. E como é esse cooperativismo, empreendedorismo coletivo, assim? O que ele abrange, o que ele alcança, quais são os valores que ele tem ali nesse nome que a gente chama de empreendedorismo coletivo, né? Certo. Bem, o cooperativismo ele é uma sociedade de pessoas. Então, tudo o que é de nicho de mercado pode abranger o cooperativismo. Então, o Sistema CB organiza as cooperativas em 7 ramos. Então, os ramos mais conhecidos que eu posso citar aqui é o ramo Crédito, o ramo Saúde. Ramo Saúde em Manaus, a gente tem Uniodonto, Unimed, Crédito, Cicobi, Sicredi. Então, o cooperativismo ele abrange todos os segmentos da sociedade. Mas importa eu falar que ele surgiu no momento de crise, ali na Revolução Industrial, quando o trabalho humano foi substituído pelas máquinas, e aí o desemprego cresceu, os salários baixos, e aí lá em Rochdale surgiu a primeira cooperativa, que foi uma cooperativa de tecelões, que eles constituíram para sobrevivência, foi para subsistência. Então, eles se uniram para comprar comida mais barato, para não morrer de fome. E ali eles não sabiam que eles estavam criando um modelo de negócio que iria se perpetuar por tanto tempo. Até hoje. Até hoje, exatamente. E o cooperativismo ele tem se demonstrado muito forte nos momentos de crise. Sim. Por quê? Porque o empreendedor individual, quando ele passa por dificuldades, ele está sozinho. Então, se ele adoece, se ele não tem recurso, ele não tem para quem recorrer. E na cooperativa, não. A gente tem 20 sócios, no mínimo, que dão suporte um ao outro. Então, no momento de crise, o que prevalece? A ajuda mútua. Nossa. E a gente viu isso muito bem na pandemia. Sim. O quanto que o ramo agro cresceu na pandemia foi contrário aos demais segmentos da sociedade, que diminuíram por causa da pandemia, né? Então, o cooperativismo, ele é uma filosofia de vida, na verdade. Ele traz desenvolvimento econômico, mas ele também traz um balanceamento social, né? Ele não preocupa só com capital, ele preocupa com o humano e com o capital. E aí, só para fechar essa fala, eu costumo dizer que o cooperativismo, ele é o melhor do socialismo, que traz as pessoas, e o melhor do capitalismo, que traz o desenvolvimento econômico. Então, aqui no meio, eu tenho o cooperativismo equilibrando os dois. Olha que interessante, né? Eu não sabia que tinha esse olhar dos dois, né? Sim. E assim, é muito legal porque tem muitas mulheres que elas se sentem só, né? Tanto por ser mulher, às vezes porque elas estão abrindo um negócio ali para sobreviver, né? E aí elas nem imaginam que elas podem se unir a uma cooperativa. Então, por exemplo, uma mulher que hoje está aqui assistindo o podcast, quais são os passos, os caminhos, assim, para ela, de repente, entrar numa cooperativa? Certo. Primeiro ponto, ela precisa definir qual é o nicho do econômico que ela se interessa. Se é uma profissional já formada, um enfermeiro, alguém que trabalha com artesanato, aí já tem um público definido, né? Então, por exemplo, se eu faço artesanato e eu tenho interesse de entrar numa cooperativa, aqui no Amazonas a gente tem 2 cooperativas que trabalham artesanato. Uma é a Copa Marte, que inclusive tem uma loja lá no Shopping Ponta Negra, onde ela vende os produtos dos cooperados. Olha que legal. E a outra, ela entrou agora e vai fugir da memória o nome. Mas então, essa pessoa poderia procurar a gente do Sistema CB e dizer, eu tenho interesse de conhecer uma cooperativa
nesse segmento porque eu quero me associar. Ou então a gente tem o viés, que é o viés que mais acontece, é que um grupo se encontra, né? Por exemplo, os enfermeiros, que foi um dos últimos processos que a gente fez. Se uniram e constituíram uma cooperativa de trabalho dos enfermeiros. Então, eles podem participar da licitação, por exemplo, da Suzam, para prestar serviços no 28, nos hospitais, através da cooperativa. E aí, qual o ganho nisso? O ganho é que esses enfermeiros, eles são os donos da cooperativa. Então, eles eliminam aquela figura do atravessador, que é o investidor que vai receber em cima de serviços de terceiros. Né? Então, a cooperativa, ela não tem finalidade de lucro, ela vai fazer o papel desse investidor. Né? Ela vai organizar o grupo, ela vai criar um CNPJ, então a cooperativa vai prestar serviços para esses cooperados. Mas o foco do lucro é no cooperado, a cooperativa não tem finalidade de lucro, né? Então esse é o ganho da sociedade, é que a renda se distribui com quem realmente trabalha e não com quem só investe capital, né? E aí existe um grande problema quando a gente fala de grandes empresários que às vezes ganham em cima de trabalho de terceiros, o que não é ilegal no Brasil, né? Mas é um ganho que a pessoa chega e contrata o enfermeiro e paga ele as horas que ele trabalhou. Diferente de se ele estiver na cooperativa, que ele vai participar dos resultados da cooperativa. As sobras que a cooperativa tiver, ele vai poder receber conforme o trabalho dele, né? Então, nem todos os empresários querem que isso cresça, né? Porque a massa acaba recebendo a renda muito maior do que sendo contratada por alguém que é investidor, né? E é interessante que a gente olha assim o cooperativismo aqui no Amazonas, agricultura, artesanato, mas aqui nos bastidores antes, a Cláudia estava falando que tem empresas fora, acho que a Peugeot, vocês... Tem, a gente teve a oportunidade de visitar a Espanha, lá em Mondragón, e lá existe a cooperativa Fagor, se eu não estou enganado o nome, é uma indústria que fabrica peças para os carros da Peugeot. Olha aí. E essa indústria é uma cooperativa. Só que na Espanha a lei deles é diferente da lei brasileira. Então lá o trabalho é o que importa. Então, do diretor até a senhora dos serviços gerais, todo mundo é dono da cooperativa. Todo mundo compartilha dos resultados da cooperativa. Mas aqui no Brasil a gente também tem alguns exemplos bem grandes. A Aurora, por exemplo. A Aurora é uma central de cooperativas que tem 11 cooperativas singulares com mais de 100 mil famílias. Nossa! E essas famílias, quando elas vendem para uma sociedade de capital, que é uma sociedade aberta, elas vendem por um preço e aí essa empresa beneficia a produção e o lucro que ela ganha fica com ela. Na cooperativa, não. Depois de beneficiar da produção, o lucro volta para quem? Volta para o pecuarista, para o agricultor familiar. Legal. Eu vejo que a Cláudia, ela realmente embarcou nesse negócio, nesse mundo, né? E como é que você consegue, Cláudia, assim, administrar a tua vida como uma empreendedora, como superintendente, diretora e como mulher? Como é que você consegue administrar tudo isso, assim? Olha, eu confesso que eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse ano eu completo 40 anos. Olha! Uma idade importantíssima. Então, assim, eu penso que a Cláudia de hoje, ela vai te responder essa pergunta de uma maneira diferente do que eu responderia talvez há 2 anos atrás. Hoje eu te respondo que a gente não dá conta. Sim. Hoje eu te respondo que não vamos conseguir fazer tudo aquilo que a gente se propôs a fazer no dia. Vai ter dia que a gente vai conseguir fazer 80%. Vai ter dia que a gente vai conseguir fazer 10%. E eu vou falar para vocês que me impactou muito uma palestra que eu fui em São Paulo do dono do iFood. Tá? Uma fala dele me impactou muito no ano passado. Porque a gente imagina, o dono do iFood, ele tá ganhando muito dinheiro. E ele trabalha com marketplace, então praticamente ele não tem um custo fixo como as outras empresas têm, né? Então, quando ele me fala numa palestra que
o que ele tem mais aprendido é que ele planeja o dia dele no dia anterior. E aí ele chega na empresa para trabalhar e ele não consegue cumprir tudo o que ele trabalhou, o que ele planejou. Ele fala que ele faz o seguinte: ele olha para o que ele fez, ele não olha para o que ele não fez naquele dia. Sim. E aí ele comemora o que ele fez e deixa o que ele não fez para amanhã. Aquilo me impactou de uma forma, é uma coisa tão simples, mas a gente pensa, nossa, o dono do iFood tem uma equipe enorme, mas ele também é humano. Também não dá conta, né? Então, a resposta que eu tenho para essa pergunta é: a gente não dá conta, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É parecendo aquela fala, é clichê, mas é verdade, né? É uma coisa, assim, muito interessante, porque, assim, a gente já tem falado em alguns podcasts aqui que, assim, a gente tem trazido mulheres reais. Mulheres que são mães, outras que passaram por um divórcio, outras que viajaram o mundo, outras que ainda não saíram daqui do Amazonas. Temos todo tipo de mulher aqui em nosso meio, né? Sim. E assim, mulheres que querem crescer, que querem avançar, que têm cargos de chefias, mas que são mulheres reais, mulheres que têm dias que estão de TPM, tem dias que estão assim, cansadas. Normal. Hoje eu estava falando com uma amiga minha, que ela tá assistindo, hein? Que ela, assim, desde eu não tô legal. Eu perguntei, tu tá de TPM? Tô? Calma, amiga. Vai 2 dias depois, come um chocolate, toma um banho de água quente, morninho, estica as pernas. Porque, assim, tem momentos que o cérebro não vai funcionar, né? Mas você pode ocupar teu tempo com outras coisas. Amanhã é outro dia e a gente vai seguir, né? Então, quando a gente tem esse pensamento, né, de focar nas coisas que a gente conseguiu fazer, isso é um exercício muito bom, sabe por quê, Cláudia? Porque a gente trabalha com um sentimento de gratidão. Sim. Porque aí a gente agradece pelo que a gente conseguiu realizar e não fica reclamando do que não realizou. Sim. Né? E aí, pode... E aí, assim, nesse mundo do cooperativismo, eu acho que você já conheceu muitas mulheres, né? Que tiveram muitas histórias. Tu tem alguma história de inspiração, assim, que te motivou? Do cooperativismo eu tenho muitas histórias, sim, de inspiração, muitas mesmo. Mas antes de falar de uma história de inspiração do cooperativismo, eu quero falar de uma história de inspiração do meu mentor. Pode falar. O meu mentor é Jesus. Que lindo, é o nosso. Então, assim, Jesus, ele foi a pessoa que mais apoiou as mulheres quando ele esteve aqui. Verdade. É verdade. Se a gente for, ele veio no momento onde as mulheres não tinham voz, elas não tinham valor para a sociedade. E ele deu voz às mulheres, né? E aí eu pensei sobre uma história de inspiração dentre as muitas que existem na Bíblia de Jesus, e eu quis trazer uma relacionada a mulheres, que é quando os fariseus levam uma mulher que cometeu adultério até Jesus, e eles falam, eles na verdade não estavam nem querendo condenar a mulher, eles estavam querendo condenar Jesus. Sim. E essa história fala muito comigo, porque Jesus, ele simplesmente começa a escrever na areia, enquanto aqueles homens estão falando, tá aqui, segundo a lei de Moisés, a gente precisa apedrejar essa mulher. E aí Jesus está lá escrevendo, e aí quando eles insistem, Jesus levanta e fala, atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu o pecado, né? Aquele que tá com a consciência tranquila. Que nunca errou. Nunca errou. E se abaixa e continua escrevendo. E aí a consciência daquelas pessoas começam a acusar eles e eles saem. E aí Jesus levanta e pergunta da mulher, cadê os teus acusadores? Foram todos embora. E aí a mulher fala assim, e tão pouco eu te acuso, vai, não peques mais. Então, Jesus, ele era o único que poderia apedrejar aquela mulher, porque ele era o único que não tinha cometido pecado. Então, quando essa história, ela pode ensinar várias coisas, mas trazendo aqui para o podcast, que é a realidade das mulheres, eu tiro 2 lições aqui grandes que Jesus deixa pra gente. A primeira é que no momento de grande tensão, você precisa refletir, você precisa pensar.
Você não pode agir pela emoção. Ou pelo impulso, Pelo né? impulso. Eu penso que Jesus, aquele momento que ele para, ele está nos ensinando uma grande lição. Porque sempre quando você reage, você tem problema. É verdade. Né? Então, o outro aspecto é a nova chance que Jesus dá para aquela mulher, mesmo sendo santo. E aí casa com o que eu falei para vocês anteriormente. Nós precisamos nos tratar com mais... fugiu a palavra agora, mas eu preciso ter mais flexibilidade comigo, eu preciso ser mais paciente comigo. Mais empatia comigo mesmo. Quando nós erramos, eu até assisto uma psicóloga que é a Marinalva Calegari, eu gosto muito dela. Ela fala assim, quando nós erramos, geralmente a gente fala, ai, sua burra, sua tonta, por que você fez isso? A gente se acusa. E quando é outra pessoa que erra, a gente acolhe, a gente... Eu te entendo, acontece. Então, assim, eu acho que Jesus, ele nos ensina muito. E aí, falando para as mulheres, como é difícil ser mulher, né? Assim, a gente tem uma cobrança muito grande em cima de nós mesmos. Então, a gente precisa ter esse tempo para pensar, ter esse tempo para não reagir, sim raciocinar para poder agir. É verdade. Que foi o que Jesus fez, né? E também ter esse acolhimento com você mesmo. Então, para mim, essa é uma história de inspiração para as mulheres. Gente, que eu nunca tinha... Já li a Bíblia, essa história, mas eu nunca tinha analisado essa história com esse olhar empreendedor. Sim, exatamente. E a Bíblia está cheia de dicas empreendedoras, viu? Olha. Quero falar para vocês. E no cooperativismo eu tenho uma mulher que me inspira muito, que é a Eliana Medeiro. Ela é a presidente da primeira cooperativa. Eu tenho várias, na verdade, mas me veio à cabeça ela agora, que ela é a presidente da primeira cooperativa que foi registrada na OCB do Amazonas. Olha! E ela vem de um quadro de cooperados que era totalmente masculino. E ela foi conseguindo conquistar o espaço dela com as habilidades e a competência dela. Nossa. Então, ela é uma história... E a cooperativa, o galpão da cooperativa pegou fogo. Na época, eles faturavam 5 milhões no ano. E aí, ela ficou devendo a FEAM. Isso já tem um tempo já. E hoje eu vejo ela ressurgindo. Ela não desistindo, ela continuando a cooperativa. Então, para mim, isso é uma história de inspiração. Olha que legal. E esse podcast, Cláudia, vai chegar em todas as cooperativas. Vamos fazer todas as cooperativas assistir esse podcast que está completo, tá maravilhoso. A nossa diretora superintendente aqui falando abertamente sobre como a gente pode fazer parte, né? Qual é as vantagens de fazer parte de uma cooperativa. E aí eu queria que você deixasse pra gente aqui algumas dicas importantes para as empreendedoras que não são de cooperativas, mas as que já são também. Que mix de dicas importantes você poderia dar para as nossas mulheres aqui? Olha, como eu já fui empreendedora e já fali, e não foi nem tanto por gestão, foi por uma fatalidade, mas eu era muito nova. Eu penso que hoje o que eu vejo é que o empreendedor, ele precisa ser flexível em relação às estratégias dele. E aí eu vou explicar por quê. Na pandemia, em 2020, eu li uma matéria do IBGE que falava 4 em cada 10 empresas fecharam por causa da pandemia. Nossa. E aí, olha só para onde que o meu pensamento me levou. 4 fecharam, mas 6 ficaram abertas. O que as 6 fizeram para permanecer no mercado? É aquele foco, né? Exatamente. Então, eu comecei a pensar, né? E eu, em algumas reportagens, eu observei que algumas empresas, por exemplo, elas eram de roupa. E aí começou a fabricar máscaras para entregar coisas que não tinha nada a ver com o segmento que ela fazia. Então, eu penso que a flexibilidade da estratégia da empresa, ela deve ser uma constante na vida do empreendedor. Porém, a gente precisa elencar alguns valores que são inegociáveis. Eu elenco esses valores, esses aqui eu não negocio. E aí, os demais, a estratégia, meu amigo, se tu vende hoje bolo
e amanhã o mercado não quer mais bolo, ele quer que tu faça a pamonha, faz a pamonha. Sim, não tem flexível, problema né? mudar. Ou um bolo de pamonha. Bolo de pamonha, pronto. Então eu acho que a minha dica hoje é a flexibilidade da estratégia. Legal. E qual é a dica que você dá da Cláudia Sampaio, como mulher que trabalha numa gerência, tá ali numa diretoria? Como é que faz pra gente manter os valores numa gerência, como você tem, né? Uma diretoria, mantendo, superintendência. Como é que você consegue, qual é a dica para você se manter lá, assim, firme, feliz, realizada, e ao mesmo tempo ali envolvendo todas as pessoas? Olha, no meu caso, Cláudia, o que me mantém de pé e firme é o meu propósito em Deus. Então, eu acredito em propósito de Deus e eu sei que eu estou lá por propósito dele. Porque por mão humana não poderia, pela minha história de vir de uma classe baixa, de ter estudado em escola pública. Então, assim, humanamente falando, eu tinha tudo para não ser superintendente. E se eu estou na superintendência é porque foi um propósito de Deus. Então, o meu foco é sempre permanecer na presença dele. Mas humanamente falando, eu digo para vocês que ser verdadeiro, ser transparente e gostar do que faz são fatores essenciais. E aí quando você se doa, não pensando apenas em salário, o teu crescimento é certo. Agora, se você está num negócio só pensando no dinheiro, enquanto vai te render, me desculpem, mas eu acredito que o fracasso é certo. Entendi. E Cláudia, a gente sempre finaliza também com uma frase de impacto, né? Mas, assim, antes de saber a tua frase de impacto, começou dizendo do teu sonho, que era construir família no começo. Hoje, o sonho da Cláudia Sampaio, qual é? Então, hoje eu entendo que eu ainda tenho a minha família. Porque eu ainda tenho um lar para os meus 3 filhos e eu ainda consigo... a única situação é que eu não tenho mais o pai deles junto comigo em casa, mas o pai deles dá atenção para eles, enfim. Então, eu compreendi que eu tinha colocado o meu foco no lugar errado. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu entendo que eu tenho sim uma família. Ai, que eu conquistei, que lindo, sim, que lindo. aquilo que eu queria e que eu estou conseguindo guiar os meus filhos naquilo que eu acredito. Legal. Olha, que lindo. Olha aí, meninas, mulheres, manecas. A Cláudia, ela conseguiu alcançar o sonho dela. Ela alcançou o bem mais precioso da vida dela, que são os filhos, né? A educação que ela tá dando, os valores que ela tá colocando no coraçãozinho deles, o exemplo de mulher forte, né? Então, isso aí é um legado que a gente deixa, sabe, Cláudia, que ninguém pode arrancar, né? E aí você alcançou, ela alcançou, tem alcançado, né? E que conselho você daria, então, para muitas mulheres que hoje aqui querem empreender ou sonham ter uma família? Porque a família perfeita não existe. Existe a família ideal, né? Eu sempre acredito nisso. Se Deus está no meio da família, tá tudo certo, né? Então, que conselho você daria para as manecas, para as mulheres que são cooperativistas? É cooperativista que fala? Sim. Olha aí, falei bonito, falei chique, Já estou me sentindo. Que conselho você daria, assim, para encerrar o nosso podcast aqui? Olha, eu vou falar para vocês, não é fácil, tá? Eu enfrento dores que às vezes só eu sei. Mas eu falo que é totalmente possível. A gente não pode ficar no lugar de vítima. A gente tem que assumir o protagonismo da nossa vida. E a frase que eu deixo é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que legal. Arrasou! Eu não sei nem o que dizer mais, porque ela já disse tudo, né? Cláudia, eu queria agradecer aqui
de coração mesmo, porque você aceitou assim. A Cláudia é a primeira vez que a gente está se vendo, se falando. Ela confiou no projeto sem nem conhecer a gente. E eu acredito que o Manecas é isso. Ele alcança pessoas sem a gente nem esperar. Sabe? Deus tem colocado pessoas assim no nosso caminho. É de Deus. É coisa de Deus. E assim, eu tenho certeza, Cláudia, que a gente vai ter muitas parcerias, cooperativas. Eu tenho várias indicações. Olha aí, ó. A gente ama, né? Carla, você quer dar suas considerações finais aqui? Eu também estou muito feliz, porque eu aprendi coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? De cooperativa. E assim, antes do podcast, a gente sempre dá uma lidinha sobre cooperativa. E tudo que ela falou veio só enriquecer o nosso podcast das Manecas. Foi muito, muito bom. E a gente está muito feliz, muito, muito feliz. E a gente espera, Cláudia, encontrar você em outros momentos aqui, porque o podcast das Manecas, ele é uma ferramenta para fazer as mulheres crescerem, evoluírem no conhecimento, mas também nos seus negócios, nas parcerias, né? Porque é isso que faz a gente se sentir forte, não desanimar dos nossos sonhos, né? E você aceitou, então a gente agradece muito de coração. Eu que agradeço. Inclusive a Edicleia, né? Beijo, Edicleia. Ela tá assistindo. Vamos viralizar esse podcast. Se você ainda não segue a gente, tá? Temos aqui o Manecas no Instagram, que sempre a gente está trazendo todo domingo um conteúdo novo, mas você pode assistir qualquer dia, qualquer hora, quantas vezes quiser, né? E tem também no YouTube o nosso Manecas Oficial, onde a gente passa contato, faz uma interação diferente lá, mas que tudo é linkado com o nosso YouTube. E a gente também deixa aqui o contato, o Instagram da Cláudia, tá? Se você quiser acompanhar. Como é que faz pra gente te encontrar, Cláudia? Então, a gente tem o Instagram da OCB, que é @sistemaocbam. E o meu é o meu apelido de infância, @cacau.csi. Carinhosamente, tá, gente? Ela é uma grande mulher aqui, representando todo o Amazonas na questão das cooperativas. Então, é uma honra pra gente ter você aqui representando todo esse universo de empreendedoras que se unem para fazer uma cooperativa, né? E quem sabe, depois desse podcast, algumas vão lhe procurar, né, para se associar, se unir ali nas cooperativas, quem sabe formar uma cooperativa. E o podcast é para isso, é para despertar. Olha, tem muita gente que fala assim pra gente: menina, depois que eu assisti aqui teu podcast, me deu um estalo para eu fazer alguma coisa e tal. Então, assim, acaba que desperta, né? Sim. E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui com aquele gostinho de quero mais. O papel de vocês, se você quer cooperar com a gente, é viralizar esse material. Faz todo mundo ter contato, acesso, o link de todas as formas, tá bom? Um beijo para vocês. Cláudia, mais uma vez, obrigada. E a gente se encontra em outros momentos, tá bom? Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.